Vamos liberar as crianças e a sua professora para o culto infantil e nós continuaremos aqui no estudo da palavra. Hoje o nosso objetivo é falar sobre a palavra que não volta vazia. Eu anotei ali que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Eu lerei o versículo todo, que ali eu coloquei só uma parte, Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Proclamação da palavra. Mas, se olharmos o Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que tem a prioridade. A palavra de Deus é que é verdade, não a palavra que é a minha, mas a que eu trago da Bíblia. Essa palavra é a verdade. E é sobre esta palavra que devemos falar um pouco essa noite. A palavra de Deus e sua finalidade. Quando o salmista diz: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, no profeta Isaías diz que os pés dos que anunciam a palavra são formosos. Mas lá o salmista está dizendo, parece, pelo entendimento, que ele está dizendo que quando eu tenho a palavra, eu caminho num local iluminado. Mas o profeta Isaías deu uma ideia aqui de que esse anunciante da palavra anda por lugares difíceis, sobre os montes, e é importante, por isso, os pés, ele fala que são formosos os pés, o que anunciam as boas novas. Isaías 55, 10 e 11, a palavra de Deus e sua finalidade. Porque assim como descem a chuva e a neve nos céus para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Essa boca é a boca de Deus, é a palavra que sair da boca de Deus. Eu passo aqui a anunciar a palavra que sai da boca de Deus. É essa que não volta vazia. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Que maravilha, não é isso? Que maravilha saber que essa palavra não volta vazia.
Glória a Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, eu faço aqui algumas considerações nesse versículo 10. Esse versículo é uma ilustração do que o profeta vai falar. E as chuvas fazem a sua função, regam a terra, fecundam e fazem brotar. A ideia é que sem chuva não há produção nem alimento. Sem pregadores da palavra não há quem ouça e não há conversão. É preciso a gente entender essa ideia. Os Gideões saem, eles fazem esse serviço. O versículo 11, e assim será, agora sim, tem essa palavra que Deus fala para o profeta, e que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ilustra do concreto e temporal para o espiritual e eterno. A palavra não volta vazia. Que palavra? A palavra de Deus, é claro, não é a minha palavra. A minha palavra muitas vezes volta vazia e ainda às vezes prejudica alguém, dependendo da maneira como eu falo, dependendo do dia que eu falo, dependendo até de como eu não falo, dos meus gestos, podem fazer um entendimento errado. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Essa é a segurança que nós temos. Essa é a promessa de Deus. É isso que Deus fala. Ele garante. Não sou eu quem garante, porque quando eu garanto, eu posso não garantir nada, ou a minha garantia pode ser falha, mas a garantia de Deus não é falha, é certeira. Prosperará no que Deus designou. Olha que aqui tem uma questão interessante. Deus designou a palavra. E gostei dos 2 testemunhos que foram colocados aqui. Um que depois de algum tempo Deus já tinha designado que aquele dia, aquela hora, aquele menino ia receber aquele Novo Testamento, e um determinado dia ele iria, e a mente dele seria esclarecida pela palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. E o outro no presídio? Que maravilha! O indivíduo já está condenado, pagando a sua pena temporal aqui, mas agora ele tem um presente eterno por causa da palavra que não volta vazia. Trazendo para a evangelização, o trabalho do evangelista não é vão. Quando você evangeliza, você tem a felicidade de comunicar a palavra de Deus. Que maravilha comunicar a palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, teve uma visão da glória de Deus, e nesta visão viu a suprema adoração a Deus através dos serafins. Santo, santo, santo. E quantas vezes nós estamos diante da palavra e temos que entender que, como é a palavra de Deus, nós também temos que dizer: santo, santo, santo. Glória seja dada ao Deus eterno que disponibilizou a sua palavra para que nós tivéssemos orientações boas e válidas para a nossa caminhada rumo à glória celestial. Então, o profeta Isaías viu os serafins proclamando: santo, santo, santo. E ele percebeu o quê? A sua indignidade. Ele falou: não sou capaz de estar tão próximo dessa proclamação, sou pecador, sou necessitado da tua graça. E recebeu o perdão divino na sua confissão de pecados. Que coisa maravilhosa!
O perdão divino é oferecido a quem se confessa diante de Deus. A quem confessa com arrependimento e coração sincero, recebe o perdão divino. E depois de receber a inspiração divina, diante desta visão, ele tomou a mais bela das decisões que uma pessoa pode tomar. Podemos olhar aí o versículo 8 do capítulo 6. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Gente, é tão maravilhoso essa expressão, é uma expressão muito maravilhosa, mas parece que Deus se entende por impotente numa hora dessa. Entretanto, Deus está falando com pessoas, e Ele precisa colocar a facilitação na compreensão das pessoas, precisa colocar uma questão de decisão, e aí encontramos essa expressão maravilhosa: a quem enviarei? O clamor de Deus, Deus clamando para os homens a quem Ele mostra a visão da sua grandeza: a quem eu enviarei? Mas daí tem a grande proposta, a grande decisão. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Agora Isaías está diante de um Deus santo que fala: a quem eu enviarei? Ele se propõe a ir, mas tem uma orientação do próprio Deus, que olha o povo e sabe que o povo, de muitas pessoas, não tem o interesse de receber a palavra. E ele fala: você vai pregar, mas você vai pregar para quem ouve e não entende, para quem vê e não percebe. Mas depois disto, depois do quê? Depois da revelação divina. Olha, Deus está se revelando a nós a cada dia. Cada momento que abrimos a palavra e a olhamos e lemos e temos um momento devocional na nossa vida, Deus tem uma nova revelação. Não vou dizer que é uma nova tomada de posição de outra vez eu aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu tenho que ter posições diferentes na minha vida, mudar um tipo de comportamento e alguma coisa a mais que está me prejudicando na caminhada espiritual. Eu preciso de lapidar isso todos os dias. A palavra de Deus nos revela melhorias a cada vez que a lemos. Isaías falou isso depois da graça do perdão, e quando ele viu os anjos proclamando, ele sentiu o peso do pecado na vida dele, e ele recebeu o perdão. A pergunta é: para que Deus se revela a nós? Deus se revela para que tomemos decisões que o glorifiquem. Todos os dias nós podemos tomar decisões que glorifiquem a Deus. Não, hoje, nesse momento de culto, nós estamos tomando uma decisão que glorificamos a Deus. Quando nós saímos da nossa casa e viemos até aqui, não foi à toa, foi uma coisa, foi um dia Deus mexeu no nosso coração e nos trouxe aqui para que Ele fosse glorificado. E Deus se revela para que tomemos decisões que o glorifiquem. Isaías se prontificou a trabalhar no reino, coisa maravilhosa. Será que nós estamos nos prontificando cada dia a trabalhar, a fazer mais, a estudar mais, a entender mais sobre o reino? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se prontificou a isso. Eu marquei aí. Os Gideões internacionais se propuseram ao grande desafio: eis-me aqui, envia-me a mim. Eles estão recebendo
com muita alegria, meus irmãos gideões, as irmãs auxiliares, muita alegria nesse dia. É uma alegria intensa poder recebê-los, porque vocês são aquelas pessoas que, com os pés formosos, anunciam as boas novas e entram em lugares que, pessoalmente e individualmente, às vezes eu não posso entrar. Eles podem. E quantos lugares eles já foram, em lugares difíceis, quantas barreiras já encontraram. Homens de negócios que disponibilizam tempo e dinheiro em prol da palavra de Deus. Quantas vezes, no meu tempo de Gideão, às vezes eu tinha um mercado, às vezes deixava por conta dos empregados, vamos entregar Novos Testamentos, mas fazia isso com felicidade, não com a preocupação, será que os nossos empregados estão trabalhando bem? Não. Você tem que também confiar nas pessoas que estão juntas com vocês. E nós fazíamos entregas de Novo Testamento, não é, professor Ivan? Daquele tempo que a gente passou a se conhecer. Professor Ivan, alguns daqueles irmãos já não estão mais entre nós, mas é um tempo de felicidade. Eu entendo que esse tempo, esse serviço, esse objetivo dos irmãos de Gideões fazerem essa entrega de Novos Testamentos é uma facilitação para que pessoas que não conhecem a palavra de Deus tomem uma posição de sim ou de não. Proclamadores da palavra de Deus, a palavra de Deus nunca volta vazia após a anunciada. Por isso, nós precisamos anunciá-la, porque ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz a Deus. Deus está sempre chamando obreiros para que estejam na grande missão, e esses irmãos gideões têm essa missão de sair, usar do seu tempo, que às vezes podia ficar em casa, às vezes podia melhorar um pouquinho, alguma outra coisa, mas como é para Deus, a gente, primeiro lugar, é do Senhor. E eu gosto de Mateus, quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando buscamos o reino, Deus tem um olhar para nós diferente, com bênçãos especiais, e muitas vezes nós temos bênçãos materiais e espirituais. As espirituais sempre são garantidas, mas às vezes temos as bênçãos materiais também, quando nós temos Deus em primeiro lugar. E sendo que a palavra tem que ser proclamada, Deus escolheu profetas para pregarem, Deus escolheu obreiros para pregarem, e em todos os tempos Deus convoca missionários. Em algum tempo da vida Deus convocou fulano e tal, fulano, e ele aceitou a convocação, o convite, e fez isso e tomou uma posição diante de Deus. Os gideões, em suas missões evangelísticas, valorizam muito o testemunho. E nós vimos aqui 2 testemunhos que mexem com o nosso coração, que mexeram com o nosso coração. Portanto, me valho de um testemunho bíblico para fundamentar a excelência do ministério dos gideões. 1 Reis 17, 9 diz, dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O profeta Elias, depois de uma palavra que lhe custou muito, ele teve que sair escondido, porque ele proclamou a palavra de Deus, que é verdade e não volta vazia, mas ele passou por uma época de perseguição e passou por necessidades, assim ao nosso ver, mas ele vai a um lugar onde tinha água, e a água acaba, e Deus fala assim, agora você vai lá, para Serepta, que pertence a Sidom,
e demora-te ali, demora, quer dizer que não é um tempo de um dia, onde ordenei. Gente, que coisa maravilhosa, Deus com antecedência ordena a pessoa que vai dar o sustento para o seu obreiro, para o seu missionário. Ordenei, e agora ordenei a uma viúva que dê comida. Imagina, é muito difícil. Um homem, possivelmente um trabalhador, acostumado a receber o seu salário, e agora recebe uma ordem, acaba tudo que ele tem de comida assim disponível, e ele recebe uma ordem: você vai a tal lugar, tem uma viúva, eu vou ordenar que essa viúva te dê comida. Penso que é difícil, mas ele vai. Quando Deus manda, não se discute. Deus mandou você pregar o Evangelho, não discuta com Deus. Eu sou homem de lábios impuros, como Isaías começou discutindo com Deus, sou homem de lábios impuros. Não, quando Deus manda, não discuta, aceite a ordem. 1 Reis 17:9, uma palavra de Deus orientando o seu profeta para continuar sobrevivendo. É essa questão ele vai lá para a casa, para onde estava a viúva. Dispõe-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma melhor viúva que te dê comida. Tem o endereço, tem tudo certinho. Deus não deixa ninguém na dúvida. Vai para Serepta, lá você vai receber alimentação. Não. Vai para Serepta e ordenei a uma melhor viúva que te dê alimentação. Deus tem um projeto imediato para os seus proclamadores, para os proclamadores da palavra. Eu me deleito nos projetos de Deus, e você também precisa se deleitar nos projetos de Deus. Às vezes nos parecem absurdos, porque ser enviado para uma viúva sustentar parece um projeto absurdo. O projeto de Deus finaliza com sucesso. Hoje nós estamos acostumados com essa expressão, finalizado com sucesso. O projeto de Deus é finalizado com sucesso desde os tempos antigos. O texto descreve uma mulher que tinha um filho que morreu e foi ressuscitado pela oração do profeta. O ponto que me traz a este assunto é o testemunho da viúva após receber o filho vivo de volta. Primeiro Reis 17:24. Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tem dois pontos marcantes aqui, desse testemunho dessa viúva, que quem conhece a história sabe que ela ia apanhar o último bocado de trigo para comer, ela e o filho. E o profeta chegou e falou: você faz para mim, para você e para mim também. E ela nunca mais faltou o trigo, nem o azeite no depósito dela. Mas agora ela dá o testemunho. O problema, morreu o filho. E ela agora dá um testemunho depois do filho ressuscitado. Nisto conheço que tu és o homem de Deus. Será que nós somos conhecidos como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus? Que maravilha! Quando a gente faz entrega de Novo Testamento, às vezes fica fácil de ser reconhecido como homem de Deus, porque está com isso aqui que geralmente são os crentes que usam, né? Entregar Novo Testamento são os gideões, então fica mais fácil. Mas e a nossa vida, o dia a dia da nossa vida? Será que somos reconhecidos como homens de Deus? Mas o segundo ponto é o mais importante que eu quero dizer aqui nesse versículo. És um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca
é verdade. Quando eu e você proclamamos o Evangelho, as pessoas estão entendendo que a palavra é do Senhor e que é verdade. Testemunha que marca a fé que a viúva adquiriu e engrandece a palavra de Deus como verdade. Lembrando o nosso tema, a palavra de Deus e sua finalidade, e ela nunca volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, não voltará para Deus vazia, mas fará o que me apraz, o que apraz a Deus, o desejo do coração de Deus, e prosperará. Tem a palavra, vai prosperar, naquilo para que a designei. O primeiro testemunho ali, a palavra prosperou, naquele Novo Testamento que estava guardado na gaveta, e prosperou, e tornou-se um pastor. Aquilo que designei. Deus é maravilhoso. E a gente não adianta querer andar sempre procurando como é que Deus faz, porque Deus tem caminhos diferentes dos nossos, e Ele faz da maneira como lhe apraz, mas Ele nos usa como seus servos para fazer o anúncio, a proclamação da Tua palavra. Então vamos para o Novo Testamento. Primeiro, uma orientação do apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Vocês já viram um pregador mais amplo do que Paulo? Talvez vocês falem assim, não, Jonas pregou e converteu uma cidade toda, mas só que ele foi um missionário bem sucedido, mas fracassou. Depois que enxergou o povo convertido, falou assim, Deus, eu sabia que Deus, pela sua misericórdia, ia ter misericórdia desse povo, ia se converter. Ele ficou reclamando do projeto de Deus, do que Deus fez para aquele povo. Mas Paulo, ele é amplo na sua evangelização. Ele não evangelizou apenas uma cidade de Nínive, ele evangelizou até nós aqui. O maior pregador de todos os tempos que a Bíblia apresenta. Romanos 18, de 8 a 15. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, é a palavra, gente, o que nós estamos olhando aqui hoje é a palavra, os uniões distribuem a palavra, nós estamos olhando aqui a palavra de Deus, e a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra de fé que pregamos, e se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor em seu coração, creres que o Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Dupla responsabilidade, do pregador em pregar, e de um indivíduo em falar assim, eu aceito ou rejeito. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Quando você crê em Jesus Cristo, acaba todo o trâmite de Satanás em querer confundir a sua mente, a sua vida. Você creu, você tem o discernimento correto. Paulo se vale da Escritura para responsabilizar o ouvinte, porque o indivíduo precisa crer. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerem? A linha do pensamento de Paulo, ele tem um desejo imenso de evangelizar pessoas que não tinham conhecimento da palavra. Ele queria avançar e ele tinha uma ideia de ir para a Espanha, mas então ele facilita aqui, olha, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, é preciso que quando eu estiver aí, vamos imaginar aqui, quando eu estiver aí vocês me enviem para a Espanha, o missionário precisa de ser enviado
e nós dependemos, como missionários, de oração e dinheiro. O missionário precisa de sustento. Ele não é a pessoa que vive sem comer. A linha de pensamento de Paulo é sempre a mesma. O pregador está com a responsabilidade primeira, anunciar. O ouvinte com a tomada de decisão diante da palavra pregada, aceitar ou rejeitar. No momento que você prega a palavra, essa palavra tem um resultado duplo. Ou a pessoa se converte, ou a pessoa fica responsabilizada para no dia eterno não ter desculpa. Pregar a palavra é privilégio e não enfado. É alegria, é satisfação, poder comunicar a palavra que vem de Deus, que está no nosso coração, está na nossa Bíblia, e focar para outras pessoas. Mas Paulo questiona, e como crerão naquele que em nada ouviram? Quando os Gideões anunciam, as pessoas vão ouvir. E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí ele lembrou daqueles que subiam, andavam nos montes lá, anunciando as boas novas. Podemos imaginar Paulo pensando em pregar na Espanha, uma nação que ainda não tinha ouvido. Uma sugestão para a igreja de Roma, o enviar para a Espanha. O apóstolo Paulo enfatiza a pregação do Evangelho. Então, relembrando o nosso tema, a palavra de Deus e sua finalidade, sendo pregada, não volta vazia. Quero concluir usando algumas palavras de Jesus. Primeiro, palavras cordiais com os discípulos. Depois, palavras de ordem de evangelização para os discípulos. Na cordialidade, eu anotei aqui, muito embora tenha uma ordem, mas eu anotei mais a questão cordial aqui, ele tete a tete com os discípulos, anunciando que ele iria ser colocado na cruz, e que os discípulos iam continuar com o ministério, e ele fala assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Eu entendo aqui uma palavra cordial de Jesus, falando, olha, eu escolhi vocês, para vocês trabalharem comigo no reino, no maior reino que existe em todos os lugares, é o reino de Deus. Eu convidei vocês, eu escolhi vocês. Na verdade, a gente observa, Jesus vai lá no barco de Pedro e vai chamando, ele escolhe, e agora ele está dizendo, eu escolhi. A identificação, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus se identifica como aquele que tem todo o poder, todo, não é apenas um fragmento de poder, mas todo o poder. Então Jesus se aproxima de seus discípulos, seus apóstolos e seus servos escolhidos. É interessante essa expressão, aproximar. É Jesus que se aproxima, ele que se aproximou de nós um dia. Ele falou, vem aqui, vamos bater um papinho. Você vai trabalhar no meu reino. E aí a gente falou assim, glória! Eu fazia tempo que eu não sabia o que era esse reino de Deus, mas agora, Senhor, tu estás me mostrando, glória, eu quero trabalhar. A gente foi com cordialidade. Mas nós temos aí, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os
a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Talvez pregar seja fácil, ensinar é mais difícil. Ensinar, discipular é mais difícil. A ordem de Jesus é trabalhar. Esta ordem é para os crentes fiéis. Jesus não deu essa ordem para o indivíduo que não está afinado com ele. Tem muita gente por aí, mas essa ordem é entregue para nós, os crentes fiéis, que ele chamou, que nós aceitamos o convite. Então, nós estamos selecionados para trabalhar nesse reino tão maravilhoso. Após a designação do ministério de seus discípulos, seus servos, Mateus registra as últimas palavras de Jesus nesse evangelho: motivação, cuidado, segurança e conforto. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Não é algum dia, não é algum momento, não é só quando nós estamos no culto, mas todos os dias até a consumação do século. A palavra de Deus tem finalidade específica. Primeiro, alertar o eleito a trabalhar no reino. Eis-me aqui, disse Isaías. Depois, responsabilizar o ouvinte. O ouvinte vai ouvir a palavra. E tem o ouvinte que crê e é salvo. Ele se torna filho de Deus e ele é incorporado no corpo de Cristo. Mas tem o outro ouvinte que fica conscientizado no dia que chegar o dia final, na chamada final, onde todo joelho se dobrará. Esse que ouviu a palavra e não se importou com ela, continuou a sua vida da maneira como quer, vai ter um grande arrependimento, mas não vai culpar Deus, não vai culpar o Espírito Santo, não vai culpar Jesus Cristo, porque ele ouviu, ele ficou responsabilizado. Esse ouvinte ficou responsabilizado e não vai ter desculpa diante do dia do grande julgamento. Ele se tornará indesculpável. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que temos que proclamar a Tua palavra, mas às vezes entramos no marasmo, na displicência. Senhor, trabalhe o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa coragem, a nossa disposição para fazermos mais no Teu reino. Quantas pessoas estão precisando ouvir a nossa palavra proclamada através da Tua palavra, e às vezes nós não fazemos isso como devemos fazer. Senhor, usa-nos, faz com que nós também tenhamos a disposição de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Teu amor eterno, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Muito embora o nosso irmão Anderson já anunciou ali o Pix, para alguém que queira fazer uma oferta para o trabalho gideônico, às vezes, tem pessoas que não têm o Pix. Eu quero convidar um dos irmãos a que fique ali na porta, com a sua Bíblia aberta, e aquelas pessoas que quiserem colocar uma oferta na Bíblia, é oferta exclusiva para a confecção de Novos Testamentos. Eu quero convidar o professor Ivan para ficar aí à frente comigo e vamos despedir a igreja. Então, um irmão que quiser, vai conosco ali e abre a Bíblia e vamos colocar a nossa oferta. Quem não for
colocar a oferta no Pix.